E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou Altair Freitas, sou professor de História, de Filosofia, de Sociologia. E a ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre filosofia. Muita gente me pergunta sobre filosofia, o que é filosofia, por que se deve estudar filosofia, principalmente neste período em que a gente vê um ataque muito forte das forças reacionárias, das forças ligadas ao fascismo, no sentido de combater o estudo das ciências sociais, principalmente a história, a sociologia e a filosofia, que não é exatamente uma ciência, né? Mas a filosofia ela possibilita a reflexão, um olhar crítico, um debate profundo sobre as características da sociedade, etc. Então, as ciências sociais elas estão sob cerco, não é só no Brasil, não é só do bolsonarismo e desse público que transita em torno disso que a gente chama de bolsonarismo, mas é um fenômeno que tem também na Europa, tem em outros países da América Latina, é um fenômeno político que precisa ser melhor observado, um fenômeno de regressão do pensamento, no sentido de evitar que as pessoas desenvolvam um sentimento crítico, a capacidade de reflexão sobre os fenômenos a partir de bases científicas e a partir de análise sobre as características efetivas da sociedade nas quais as pessoas vivem. Ou seja, o objetivo dessas forças é fazer com que as pessoas atendam, aceitem, respondam sem crítica a governos autoritários, a governos que usam o instrumento do Estado como sendo um aparato de poder que não pode, não deve ser questionado. Esse fenômeno não é novo, evidentemente. Ao longo da história isso aconteceu em vários momentos, em vários períodos da história. Mas então, portanto, esses fenômenos de forças autoritárias que buscam cercear o pensamento crítico, ele vem em fluxos, em períodos históricos de avanços que varrem esse tipo de comportamento da cena, e em outros períodos esse comportamento volta, né? Nos últimos 100 anos, a gente pode citar de modo mais explícito, por exemplo, fenômenos como o nazifascismo na Europa, que teve reflexos no Brasil, fenômenos aqui no Brasil, como o período do Estado Novo do Getúlio Vargas e da ditadura militar brasileira de 64 a 84. Então, vejam, são fenômenos recorrentes na história brasileira, na história do mundo. E por que se teme o estudo das ciências sociais e por que se teme, então, portanto, o estudo, a compreensão sobre a filosofia? É por um motivo simples de compreender, mas bastante complexo na hora que você vai para o desdobramento efetivo disso. Aí eu me apego especialmente à filosofia. A filosofia, desde que ela foi desenvolvida na Grécia Antiga, a partir do século VI a.C., mas especificamente a partir de Sócrates, no século V a.C., a filosofia, os filósofos, qualquer pessoa que se dedica minimamente à compreensão do que ela é, para que ela serve e como a gente deve desenvolver um pensamento, digamos assim, filosófico, daqui a pouco eu volto nisso, desde o pensamento de Sócrates, desde a vida de Sócrates e da sua ação como ente político em Atenas, no século V a.C., nós temos a filosofia voltada para os problemas da sociedade, para o problema da moral, da ética, da organização política, da reflexão sobre como é que a sociedade está estruturada efetivamente, quem ocupa o poder, ocupa de que maneira, se comporta como no exercício do poder político. Então, a filosofia, portanto, desde Sócrates, ela tem esse olhar sobre o comportamento coletivo das sociedades, da estrutura política, do desenvolvimento econômico. E evidentemente que quem está no poder, principalmente se quem está no poder tem uma relação autoritária com o poder de imposição ao povo de uma determinada lógica, isso incomoda.
Então, dependendo das forças políticas que ocupam o poder de Estado, barrar, interferir, buscar retardar ao povo uma compreensão crítica sobre a sua própria realidade, sobre a sua própria vida, é muito importante. Não é à toa, portanto, que em períodos de grandes crises econômicas, como nós estamos vivendo no mundo, a crise aguda do capitalismo já tem 10 anos, mais de uma década, em que governos autoritários assumem o comando de seus países, a tendência é, de fato, buscar evitar, travar a compreensão sobre a sociedade como ela é, por que ela é assim e os efeitos que isso tem, de fato, sobre o povo, sobre a maior parte das pessoas. Ou seja, a quem beneficia ter um determinado tipo de Estado e de estrutura econômico e quem é efetivamente prejudicado por essa estrutura social, econômica e política vigente. Então, portanto, a filosofia ela precisa ser compreendida dentro deste movimento, desde os gregos antigos, da busca pelo conhecimento sobre a verdade, sobre a realidade. A palavra filosofia é exatamente isso. Ela vem da conjugação de dois termos gregos, que é o philos, que é a busca ou o amor, e a sofia, que é o conhecimento. Filosofia, portanto, em termos gregos, é a busca pelo conhecimento.